Olá, graça e paz, sou o pastor Marcos. Nós vamos continuar a nossa série de estudos na primeira epístola de Pedro. Hoje, 1 Pedro, capítulo 3, versos de 8 a 12. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Hoje nós vamos falar aqui à luz deste texto sobre amor, ação, reação e motivação. Nós vamos ver como o amor é a essência da vida cristã, do nosso relacionamento com Deus e com o próximo, e como nós somos chamados a agir e a reagir em amor e motivados em amor à glória de Deus, nas motivações que Deus nos dá na vida cristã, para nós trilharmos este caminho glorioso que é o caminho de Cristo Jesus. Vamos olhar à luz deste texto sobre este tema: amor, ação, reação e motivação. Como nós temos agido e como nós temos reagido em nossos relacionamentos, na nossa vida cristã, na vida como igreja? Será que nós temos agido e reagido de maneira que glorifica a Deus, de maneira a demonstrar este amor cristão? Ou será que em nossos relacionamentos nós estamos agindo na carne, no pecado, na nossa velha natureza, copiando o mesmo estilo de vida do mundo? Como nós temos nos comportado aí diante dessas dificuldades políticas, diante desta pandemia, deste clima bem polarizado, em que tem sido difícil o diálogo, tem sido extremamente difícil você dar qualquer opinião, porque se você discorda de alguém em algum ponto, você já é eliminado ali por aquela pessoa, você já não serve para mais coisa alguma, você já é taxado disso, daquilo outro, independente de qual posição você assuma. Nós temos sido extremamente descaridosos. A gente vê um cenário extremamente agressivo, em que as pessoas não conversam mais, não respeitam opiniões, até duvidam da fé da pessoa por ela tomar essa ou aquela posição. É claro que há posições que são extremamente complicadas à luz do cristianismo, de nós como cristãos assumirmos, mas eu creio que nós estamos sendo muitas vezes precipitados. Vemos aí os noticiários e nós já saímos aí julgando, condenando, nem esperamos as coisas acontecer. Todos nós já temos aí quase que a impressão de que temos condições perfeitas de julgarmos todas as coisas, coisas que às vezes estão longe de nós, mas nós aí já damos a sentença, já damos a condenação e queremos até executar, não é? Nós julgamos, condenamos e, se possível, nós seríamos até os carrascos que executariam aí a pena. Como nós temos pecado aí em nossos relacionamentos, no trato com o irmão, irmãos degladiando aí em redes sociais ou dentro das igrejas, às vezes por pensarem diferentes em questões importantes, mas secundárias da fé. É claro que aquilo que é essencial a gente não pode abrir mão, nós temos que lutar pela fé evangélica. Aliás, a unidade da igreja decorre da verdade, vem da verdade. Sem verdade não há verdadeira unidade. Nós não podemos ter um mero ajuntamento, senão seria um humanismo apenas para agradar pessoas. Primeiro vem a verdade e a unidade nasce da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E também esta unidade é nos dada pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios que nós temos que lutar e preservar a unidade, mas não somos nós quem criamos a unidade. Ela vem da palavra e nos é dada pelo Espírito Santo, e esta unidade nos custa caríssimo. E como nós temos tratado esta unidade? Será que nós temos colocado coisas secundárias como essenciais e primeiras, fundamentais na vida da igreja? Será que nós temos respeitado a opinião do outro de verdade? Será que nós que mais pregamos respeito, democracia, respeito à opinião alheia, será que nós temos tido também este espírito de fraternidade, de caridade, de respeito? Como nós temos agido e reagido diante aí desta pandemia, diante das crises que nós passamos?
Como igreja, será que nós temos vivido na carne, dado lugar ao diabo, nos comportado como o mundo, maldizendo, brigando, blasfemando, murmurando, julgando, condenando, alimentando ódio, palavras ásperas, palavras que condenam? Ou será que nós temos agido dentro da vontade de Deus, com firmeza, sem abrir mão da verdade, mas falando a verdade em amor, demonstrando amor cristão, caridade, unidade, fraternidade? Como o mundo tem visto a igreja e a maneira como nós também reagimos? Vamos ver este importante assunto hoje à luz deste texto preciosíssimo de Pedro, nesta carta tão sublime, por meio da qual Pedro e o Espírito Santo nos orienta a como o crente vive debaixo de sofrimento, alegre em Deus, satisfeito em Deus e com a esperança da glória futura. Em primeiro lugar, Pedro aí nos orienta em como nós devemos agir. Ele começa o verso 8 com finalmente, e traz a ideia de em suma, em resumo. Pedro aí já está caminhando para a conclusão de sua epístola, e quando ele diz a este finalmente, esta palavra no seu contexto tem um sentido de em suma, em essência. O mais importante que eu quero passar para vocês é como se ele dissesse assim: se vocês guardarem isso, vocês entenderam o que eu quero transmitir aí para vocês. Então esta é a ideia do finalmente, é o que nós encontramos em várias outras cartas do Novo Testamento. E o que ele vai trazer aqui, reafirmar, nada mais é do que a prática do amor na vida cristã, em seus relacionamentos. Afinal, o amor é a rainha das virtudes. Os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo amor, e é disso que Pedro aqui vai tratar. E se nós formos lá em Romanos, por exemplo, nós vamos ver também que no final da carta, aliás, o capítulo 12 é bem parecido com este capítulo aqui de Pedro, mas em certa altura ali de Romanos, Paulo diz que o resumo da lei, a essência da lei é o amor. Ou seja, não é um amor vazio, não é mero sentimentalismo, mas quem define o amor é a palavra de Deus. O amor é eu praticar a lei de Deus para com o próximo. Por exemplo, se nós pegarmos ali os 10 mandamentos, que inclusive Paulo cita ali alguns, se nós cumprirmos estes mandamentos, nós estaremos amando a Deus e amando ao próximo. Então, o amor não é algo que eu invento, não é algo que eu copio do mundo, este amor sentimentalista simplesmente, este amor vazio, este amor que é mais bajulação, este amor que eu amo mais para ficar bem com todo mundo, mas é um amor definido pela própria palavra de Deus, que envolve sentimento, mas envolve também a nossa vontade, a nossa disposição e, antes de tudo, uma atitude prática que envolve também o conhecimento. Nós conhecemos para amar, conhecemos o objeto do nosso amor, então envolve também conhecimento, e o que define o amor é a palavra de Deus. Como eu sei que amo alguém? Quando eu ando de acordo com a palavra de Deus com aquela pessoa e oro para que os meus sentimentos acompanhem isso. Jesus mesmo disse: vocês me amam se guardam os meus mandamentos. Então, quando Jesus resume os mandamentos em amar a Deus e o próximo, Paulo também em Romanos, o Novo Testamento de modo geral, não quer dizer que o amor substitui a lei. Quer dizer que a essência da lei, o coração da lei é o amor. Se nós amamos, nós vamos praticar os mandamentos com o nosso próximo. Então nós precisamos entender muito bem isso, para que o amor não fique sendo algo vago, um mero sentimentalismo, em que a gente diga assim: nossa, eu morro de amor por aquelas pessoas, eu tenho um amor demais. E às vezes é mera emoção, mero sentimentalismo. O amor é algo muito mais real, concreto e prático. Então observemos na nossa vida se nós temos andado em amor, pois é a suma, é a essência da vida cristã, é o que Pedro está dizendo aqui. Nós devemos agir em amor, finalmente, ou seja, em sumo, em resumo, a essência é: andem em amor. E dentro disso, como que nós andamos em amor? Pedro aqui ressalta algumas virtudes, não de maneira exaustiva, mas aqui trazendo ao coração dos leitores e a nós hoje algumas virtudes básicas, essenciais, e muitas delas aqui, aliás, tudo na vida cristã, é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Vamos ver aqui algumas dessas virtudes. Primeiramente, Pedro fala aí da unidade: sede vós de igual ânimo, a ideia de pensar concordemente, de estarmos unidos num só propósito, num foco.
Com isso, a Bíblia, e aqui Pedro, não quer dizer que nós devemos ser como robôs e pensarmos igualzinho sobre absolutamente tudo. É claro que na vida cristã nós vamos ter divergências, e nem sempre a divergência quer dizer que a pessoa esteja errada e a outra certa. Algumas vezes sim, e no final nós vamos descobrir muitas coisas, quem estava certo, quem estava errado, né? E acima de tudo nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Mas às vezes nós podemos ter perspectivas diferentes, opiniões diferentes e que não sejam necessariamente pecaminosas, mas simplesmente modos diferentes de fazer a mesma coisa. E as pessoas são diferentes, apesar de sermos iguais num certo sentido, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e redimidos em Cristo Jesus, e Cristo está nos conformando à sua imagem pela obra do Espírito Santo. Mas nós temos a nossa individualidade, embora sejamos um em Cristo Jesus, mas Deus não anula a nossa individualidade, a nossa personalidade. E a beleza da igreja está justamente nisso, em que pessoas diferentes estejam unidas. Então não significa sermos de maneira uniforme, todos iguais. A unidade da igreja é que a beleza da igreja é que há unidade na diversidade, e é a diversidade que forma a unidade. Por isso que o Novo Testamento traz a figura aí de um corpo. Se todos os membros fossem um só, não seria um corpo. O que faz o corpo humano ser um corpo, uma unidade, é justamente a diversidade de membros. A diversidade de membros, cada um em seu lugar, forma a unidade do corpo. E assim é na igreja. A beleza da igreja está neste mosaico de várias cores, de vários tons, mas que formam aí esta beleza que Paulo inclusive vai dizer em Efésios que expressa a multiforme sabedoria de Deus. Deus expressa a sua multiforme sabedoria por meio da igreja, onde a diversidade forma a unidade. Nós somos aí diferentes, mas temos coisas extremamente importantes em comum. O que nos une é algo muito maior. Esta ideia de termos um só ânimo, um só propósito, é entendermos que existem verdades centrais que nós precisamos confessar, que nós não podemos abrir mão, e nestas verdades nós estamos unidos a um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai. O Evangelho tem verdades centrais. O teólogo Agostinho de Hipona dizia que nas coisas essenciais nós devemos ter unidade, não podemos abrir mão das verdades básicas, fundamentais do cristianismo, senão não será cristianismo, nós estaremos seguindo aí uma seita humanista. Mas nas coisas não essenciais nós temos liberdade de pensar de modo diferente e, em nome da unidade, chegarmos a um acordo de maneira democrática que seja o melhor possível. E muitas vezes eu vou abrir mão da minha vontade, da minha perspectiva, ok? Porque eu não vou entender que ela é canônica, dogmática, e não posso ter esse orgulho de pensar que a maneira como eu vejo as coisas é a melhor, é absoluta, e eu tenho que impor a todo mundo, porque se todo mundo não aceitar, ninguém mais é crente, ninguém mais é bom, só eu que sou melhor que todo mundo, então todo mundo tem que aceitar a minha opinião. Não, nas coisas não essenciais nós temos liberdade, aí deve haver diálogo, porque em seguida Agostinho vai dizer, e em todas as coisas amor, ou caridade. É o amor que nos une, é o amor que mantém o nosso foco, para nós sabermos aí lidar com opiniões diferentes, falando a verdade em amor, mas não minando a unidade da igreja por coisas importantes, mas periféricas e secundárias. E eu tenho que ter o cuidado para que eu não imponha aos outros uma opinião que seja pessoal, e às vezes eu levanto uma bandeira e defendo ela como se fosse dogmática, e como se as pessoas que não aceitassem ali não fossem às vezes nem salvas, porque não aceitam simplesmente o meu ponto de vista. Nisso eu tenho que saber dosar aquilo que de fato é bíblico, que é essencial, ou aquilo que é secundário, que eu posso abrir mão e de maneira respeitosa colocar a minha posição, ou às vezes também ali deixar de lado para um bem maior. Então que Deus nos ajude aí a termos este mesmo ânimo. Em seguida Pedro fala aí da compaixão, que tem a ver com a misericórdia, nós colocarmos o nosso coração na miséria do outro. Esta ideia de misericórdia não era uma virtude nos tempos
da igreja primitiva, no contexto greco-romano, não era visto como uma virtude, mas a palavra de Deus traz como uma virtude, juntamente com a humildade que Pedro vai trazer aí mais à frente. Então nós devemos ter compaixão uns pelos outros, nós devemos tratar os outros como nós fomos tratados, com misericórdia. E é triste que às vezes a gente se comporte de maneira tão legalista, nós queremos nos assentar no lugar de Deus e julgarmos uns aos outros de maneira hipócrita. É claro que deve haver um julgamento no sentido de julgarmos tudo à luz da reta verdade, sem hipocrisia, com a motivação correta, exortarmos os nossos irmãos, mas antes de corrigirmos os erros uns dos outros, visando a restauração deles, não simplesmente provar que estamos certos, não é? Nós devemos tirar o travessão dos nossos olhos, mas nós não podemos nos colocar como se fôssemos donos da verdade, como se tivéssemos a verdade absoluta e a última palavra sobre tudo, e condenarmos os nossos irmãos e agirmos sem misericórdia, sem graça e sem compaixão. Assim como recebemos compaixão, nós precisamos também ter compaixão. Pedro em seguida fala que devemos ser fraternalmente amigos. Esta ideia desta fraternidade, desta comunidade fraterna de amor, porque nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus, chamados a este relacionamento de amor para com Deus em Cristo, no vínculo do Espírito Santo, e também nós fomos unidos uns aos outros. Então o que nos une agora é o precioso sangue de Jesus Cristo. Nós somos filhos adotados e nós devemos ter este relacionamento uns com os outros de fraternidade, ou seja, de amor, de amizade, baseados aí na palavra de Deus. Nós não devemos nos ver acima dos outros, nem como concorrentes, como inimigos, como opositores uns aos outros, mas devemos olhar os nossos irmãos em Cristo com esta amizade fraternal. E as duas últimas virtudes, Pedro diz aí que nós devemos ser misericordiosos, isto é, nos colocarmos no lugar do outro. Nós devemos tratar as pessoas com a mesma misericórdia com a qual nós fomos tratados. Muitas vezes nós pedimos misericórdia quando erramos, queremos que os outros nos compreendam, queremos que as pessoas peguem leve, não nos julguem, não nos condenem, não sejam pesadas demais conosco, nos tratem aí com amor, com graça. E muitas vezes nós somos aí totalmente impiedosos com o erro dos outros. Às vezes nós queremos nos promover com o erro dos outros. Nós gostamos de ressaltar a falta dos outros, principalmente quando é contra nós mesmos, para nós aí criarmos uma imagem de que nós não faríamos aquilo, nós somos bons demais. Mas nós devemos tratar com verdade, confrontar o erro, mas nós não somos deuses. Nós temos que tratar com misericórdia. E o próprio Deus, sendo justo, Ele também nos acolheu com misericórdia. E a humildade, que também não era uma virtude neste momento, mas tornou-se uma virtude no cristianismo. O cristianismo traz aí a humildade como uma virtude. Humildade que não é andar cabisbaixo, não é autocomiseração, não é você necessariamente ter uma situação econômica humilde. Humildade é aquele quebrantamento diante de Deus, é a nossa consciência diante de Deus e do outro. É eu não pensar nem a mais e nem a menos. A mais seria orgulho e soberba, a menos seria um orgulho transvestido de autocomiseração, de falsa piedade, aquelas pessoas que dizem assim: eu tenho orgulho de ser humilde, né? Então a humildade é um senso correto de quem eu sou diante de Deus e diante do próximo, sem mentiras, sem ilusões, sem orgulho e sem autocomiseração. É eu me colocar diante de Deus. Esta é humildade. E no relacionamento, como isso é importante. Nós não nos vermos melhores do que ninguém e nem também naquela falsa humildade de nos colocarmos como sendo pior do que todo mundo. Então que Deus nos ajude a, nos nossos relacionamentos, termos este foco de um mesmo propósito, um mesmo ânimo, estarmos unidos, de termos compaixão, como fomos tratados com compaixão, de haver esta fraternidade entre nós irmãos em Cristo Jesus, de que nos nossos relacionamentos tenha misericórdia, não legalismo, não impiedade, não julgamento hipócrita, como se fôssemos deuses e donos da verdade. E também humildade,
assim como Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, é o que diz Efésios capítulo 2. Ele não levou isso em conta, mas ele se humilhou, se esvaziou, veio a este mundo, viveu como um de nós, neste mundo caído, convivendo com pecadores, padecendo muitas das coisas que nós padecemos e, aliás, muito mais do que nós, não é? E sem pecado algum. Ele sofreu de maneira singular, terrível, a justa ira de Deus. Foi negado, maltratado, ultrajado, vendido, foi ali torturado, pregado numa cruz de maneira vergonhosa, como um criminoso no nosso lugar. Mas ele ressuscitou e recebeu um nome que está acima de todo nome. Cristo é o nosso exemplo de humildade. E também é nele, no seu poder, unido a ele, é que o nosso velho homem orgulhoso morre e é vencido dia a dia. E nós podemos andar nos passos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, primeiramente aqui nós vemos como nós devemos agir no amor, que é a essência, a suma das virtudes cristãs. E essa humildade é extremamente necessária nos relacionamentos, porque hora ou outra nós vamos ter que reconhecer os nossos erros, que nós também erramos e que estamos errados, pedir perdão e quando recebermos exortação. Ninguém gosta de ser exortado, humanamente falando. Só quando nos vemos à luz da obra de Cristo, que morremos com Cristo e que o nosso alvo é sermos a imagem e semelhança de Cristo, por mais que doa, mas vai ser mais fácil para nós aceitarmos a exortação, pois por meio dela os nossos pecados são tratados. Então, se o deleite do meu coração é ser a imagem de Cristo, eu vou receber, ainda que dou, mas de bom grado, alegre, a exortação do meu irmão, porque eu vou perceber que através disso, Deus, através do meu irmão, Deus está usando a vida do meu irmão para tratar o meu pecado e para me moldar a imagem de Cristo. Mas se o meu ídolo é o eu, é a minha aparência, a minha performance, quando alguém vem e me exorta, esta exortação quebra o meu eu, denigre a minha imagem, que é o meu ídolo, então eu não vou receber de bom grado. Mas se o meu alvo, o meu objetivo, o meu deleite não é a minha aparência, não sou eu mesmo, a minha imagem, mas é ser conformado à imagem de Cristo, então eu vou receber a exortação de uma outra maneira. E eu preciso dessa humildade para dizer, sim, eu errei, me perdoa, meu irmão, me ajude a crescer a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É ver quem ofendeu e o ofendido debaixo da cruz de Cristo Jesus. E é também preciso humildade do outro lado, porque nem sempre é fácil exortar. Às vezes as nossas motivações são erradas e às vezes até quando o irmão reconhece, vem aquele gostinho de provei que eu estava certo, né? Provei que o outro estava errado, né? E não é essa a motivação cristã. A motivação é a glória de Deus e nós aí cuidarmos da vida espiritual uns dos outros. Por isso precisamos de humildade nos nossos relacionamentos, tanto para sermos exortados quanto para exortar. Que Deus nos ajude, não é? Mas em segundo lugar, aí no verso 9, Pedro fala da maneira como nós devemos reagir. Reação é aquilo que nós fazemos em resposta a algo. É como o nosso coração responde às situações ao nosso redor. Nós não só pecamos por ação, mas pecamos também, talvez muito mais, por reação. A maneira como nós lidamos com as situações e com as pessoas. Nós podemos reagir com ira, nós podemos reagir pagando mal com mal, injúria por injúria. Nós podemos reagir aí partindo para cima de quem pisa no nosso calo, com amargura, querendo dar o troco, querendo nos vingar a nós mesmos, querendo que a pessoa pague pelo mal que ela fez. E Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, quando nós nos iramos, quer seja por uma coisa lícita ou ilícita, por uma coisa que nós temos razão ou não, nós nunca vamos reagir de maneira que glorifica a Deus por nós mesmos. As nossas reações sempre tendem a ser pecaminosas por nós mesmos, por causa do nosso coração caído. E sempre a gente erra a dose, porque nós não somos justos, porque nós não só queremos que a pessoa fique igual a nós queremos mostrar que nós somos superiores. Então, se ela nos deu um tapa, a gente tem a tendência de dar 2 tapas. E para nós fazermos com que as pessoas paguem por aquilo que elas nos fizeram, não basta simplesmente
Não é só você ir lá e dar um tiro, dar um tapa na cara, brigar, descontar da mesma maneira. Nós temos várias maneiras de fazer as nossas punições. Nós, muitas vezes, de maneira emocional, psicológica, nós sabemos ali dar o troco e fazer com que a pessoa pague de uma maneira assim, que às vezes não fique tão declarada. Mas nós sabemos fazer as nossas puniçõezinhas. Olha aí no contexto de relacionamento pai e filho, filho e pai, de amigos, de namorados, principalmente aí de casados, nós sabemos muito bem como ferir a pessoa que nós amamos e como dar a elas pequenas punições. Às vezes é deixar a pessoa falando sozinha, é não conversar, é não tratar a pessoa mais da mesma forma, é nós não darmos mais o mesmo carinho, não passarmos a não respondermos mais, a tratarmos de maneira grossa e tantas outras maneiras que nós temos de retribuir o mal com o mal. E sempre a gente quer exceder. Para quê? Porque se a gente ficar igual não basta. A gente tem que mostrar que nós somos ainda maiores, superiores, que nós temos poder, a gente quer exibir o nosso suposto aí poder. E principalmente isso ocorre porque nós pensamos que nós somos pequenos reis. Todos nós temos o nosso reinozinho ao nosso redor. E nós queremos, desde que amanhece, a gente não dobrar o joelho diante de Cristo e da cruz. Nós queremos que tudo funcione no nosso dia, toda a nossa rotina gire em torno dos nossos interesses e do nosso reino pessoal. E quando o meu reino pessoal bate de frente com o outro, alguém está no meu caminho, e às vezes for até Deus, a gente fica aborrecido e vai agir de maneira pecaminosa, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria que acontecesse. E Pedro aqui diz que nós cristãos unidos a Cristo não devemos agir desta maneira, não devemos pagar o mal com o mal e injúria com injúria. Não é da natureza cristã, isto não vem de Cristo, Cristo não deu este exemplo de nós agirmos na ira, de nós querermos pagar e dar o mesmo troco e às vezes até mais. Ele diz aí, não devemos pagar o mal com o mal e injúria com injúria, mas esta é a tendência do nosso coração. Nós somos aí como um escorpião. Vocês se lembram aí daquela parábola de que havia uma grande enchente, estava ali o sapo e o escorpião para atravessar o rio, e ali o sapo oferece uma carona, né, para o escorpião e tal, e com todo aquele medo, aquela coisa toda, e o escorpião ali tentando convencer e tal, de que poderia levar tranquilamente, de que ele não iria picar ali aquele sapo e tal, e o sapo resolve dar carona para o escorpião, monta nas costas o escorpião monta nas costas do sapo, né? Mas durante a travessia ali, vendo as ondas altas e tal, o rio agitado e aquilo tudo, a natureza do escorpião se revela e ele acaba picando o sapo, né? Então é da nossa natureza pecaminosa ferir o outro, dar o troco, pagar mal por mal, injúria por injúria. Isso vem da maldade do nosso coração, do orgulho do nosso coração, da nossa falta de humildade, de quando ferem o nosso ego, quando ferem o nosso reino pessoal, quando pisam no nosso calo, a gente imediatamente tem aquele senso distorcido de injustiça e a gente quer partir para cima e sempre exceder, como nós temos falado aqui, na nossa punição, na nossa condenação. E o exemplo maior que nós temos vem de Cristo e vem da cruz. Pedro já disse no capítulo anterior, em toda a carta até agora, ele vem falando sobre Jesus, de como ele não pagou com a mesma moeda, quando ultrajado ele não usou de ultraje, quando maltratado ele também não pagou ali com o mesmo preço, mas ele entregou-se àquele que julga retamente. Quando Cristo estava ali sofrendo injustamente na mão de pecadores, ele compreendendo o plano de Deus, ele não caiu na tentação de vingar a si mesmo, mas ele confiou a Deus que está no controle de todas as coisas, ele confiou a sua vida e sua causa ao Pai. E Pedro nos exorta a termos este mesmo tipo de comportamento, a não reagirmos de maneira pecaminosa, a não querermos ali vingarmos a nós mesmos, mas Pedro nos exorta a entregarmos as nossas causas a Deus. Mas Pedro nos exorta a entregarmos as nossas causas a Deus. É por isso que Paulo também vai nos dizer, irai-vos e não pequeis. Há um certo sentido em que nós devemos nos irar, por exemplo, diante de uma injustiça, de um pecado, de um crime, de uma falta.
Porque se a gente não se ira, é sinal que nós somos tão maus quanto aquela pessoa que está cometendo aquela maldade, ou nós somos omissos, indiferentes. Isso vai revelar também um coração horrível. E ira, a gente não pode projetar, não só ira, mas qualquer outro sentimento, amor, a Deus, né? Partindo do homem para Deus. Porque nós vamos impor em Deus um sentimento humano distorcido. Então, quando falamos em ira, a Bíblia fala de ira, não está falando dessa nossa explosão de raiva em que a gente sai pisando forte, bufando, andando para lá e para cá, naquela explosão de ódio, querendo vingar, a gente fica com a cabeça quente. Deus não se ira desta forma. A ira de Deus é uma santa resposta ao mal. É a manifestação da sua justiça contra o mal. É o amor de Deus por aquilo que é bom, leva ele a punir o mal. Mas Deus não está andando assim descabelado, com a cabeça fervendo e bufando, andando para um lado e para o outro. É uma justa resposta ao mal. Por isso que Paulo diz, irai-vos. Até aí não tem problema. Mas a ira humana não produz a justiça de Deus, né? Ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva o mais rápido possível. E quanto mais você prolonga aí a sua ira e quer se vingar, e aí já começa a reagir de maneira pecaminosa, mais nós vamos dar lugar ao diabo. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Ou seja, você pode e deve se irar contra uma situação errada, mas nós não devemos reagir de maneira pecaminosa e devemos resolver as coisas biblicamente o mais rápido possível, para que a gente não fique alimentando aquilo no nosso coração, pensando nos sis, nos porquês, condenando o nosso irmão, já julgando sem ouvir, já resolvendo o nosso coração. Você já parou para repensar? Você já parou para pensar que no seu travesseiro você ganha todas as suas discussões? Às vezes a gente vai dormir brigado com alguém, não é? E a gente fica ali do travesseiro, não, essa semana eu vou fazer isso, amanhã eu vou ligar, vou procurar, e se ele falar isso eu falo aquilo, se ele falar aquilo eu falo aquilo outro, e nós vamos ali já no travesseiro da sua cama, você já ganhou toda a discussão, né? Pobre de nós, né? Passamos a noite toda ali maquinando o mal e queremos ainda que Deus nos abençoe. Então nós não devemos deixar o sol pôr sobre a nossa ira, ou seja, vamos resolver para a glória de Deus, para o bem do faltoso, da melhor maneira possível e biblicamente. E nós devemos exortar o nosso irmão, não para provar que a gente está certo, não para exaltar o nosso orgulho, para diminuir ele, a gente crescer em cima do erro dele e falar assim, nossa, fulano fez aquilo, eu jamais faria isso, né? Que absurdo, você ficou sabendo que fulano fez isso comigo. Não é isso o propósito da exortação. A exortação visa a glória de Deus, a pureza da igreja, o bom testemunho e o bem do faltoso, a restauração do faltoso. É por isso que em Cristo, isso é contrário à nossa natureza, né? Mas em Cristo Jesus é possível nós até assumirmos os prejuízos para que o meu irmão seja recuperado. E aliás, isso é perdão. No perdão eu assumo o prejuízo para libertar o outro, em prol de um bem maior, em prol do nosso relacionamento e da restauração do outro, eu assumo os compromissos. É por isso que se você perdoou, você tem que tratar a pessoa como se tivesse perdoado mesmo. Isso não exclui a nossa sabedoria e o discernimento, ok? Mas se nós perdoamos, não podemos depois cobrar a fatura de novo. Se está perdoado, está perdoado. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Eu te perdoo, mas eu vou te tratar agora como um filho diferente, viu? Não vou te amar mais da mesma maneira, não vou te tratar da mesma forma, porque você pisou na bola, então eu vou te tratar de modo diferente. Deus nos perdoou e Ele assumiu o prejuízo, vamos dizer assim, no próprio Filho, em si mesmo, na pessoa do Filho, na cruz, quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque Deus não varreu os nossos pecados para debaixo do tapete, mas Ele os tratou na cruz. E lá Cristo Jesus assumiu o nosso lugar. Para nos perdoar, Deus puniu os nossos pecados em Jesus Cristo. Nele nós fomos reconciliados e perdoados. Que bênção é a vida cristã e a maneira como nós somos chamados agora em Cristo Jesus a reagirmos de maneira diferente. E para isso nós precisamos estar em plena comunhão com Deus, cheios do Espírito Santo, orientados pela palavra de Deus e na dependência de Cristo
sem o qual nós nada podemos fazer. E nós precisamos totalmente do Espírito Santo, porque Paulo vai dizer em Gálatas que a nossa natureza pecaminosa, ela só produz más obras. Se nós olharmos lá, tudo aquilo que é podre, que não presta, ira, brigas, raiva, discórdia, falta de perdão, todas as listas que o Novo Testamento traz de más obras, vêm da nossa própria natureza. Jesus diz isso lá em Marcos capítulo 7, que é do coração do homem que brota tudo isso, a soberba, o orgulho, o assassinato, a raiva, a discórdia, a falta de amor, tudo mais, a ira, a idolatria, tudo isso brota do coração do homem. Mas se nós estamos unidos a Jesus Cristo, o nosso homem morreu com Cristo na cruz. E o poder para mortificar as obras da carne vem de Cristo e é operado pelo Espírito Santo, que aplica no nosso coração a obra perfeita de Jesus Cristo. E Ele é quem produz em nós o que é chamado ali de fruto do Espírito, que na verdade é um fruto com vários gomos das virtudes cristãs. Mas isso não vem de nós, é do Espírito Santo agindo em nós, nesta nova natureza que Ele nos deu, tirando o coração de pedra e nos dando o coração de carne, e nos conformando à imagem de Cristo, pela ação do próprio Espírito, da palavra, dos meios de graça, também na comunhão da igreja. Afinal, ferro com ferro é que se afia, né? É nos relacionamentos que nós somos moldados e trabalhados. Por isso que Pedro diz aí que ao invés de reagirmos pagando o mal com o mal, nós devemos bem dizer, e ele coloca aí, para isso mesmo vocês foram chamados. Lembra que Pedro havia dito que nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? E aqui está um dos aspectos práticos disso. É para isso que nós fomos chamados. Para quê? Para bem dizer. E ao bem dizer e a reagirmos de maneira diferente do que a nossa velha natureza é inclinada a fazer e da maneira como o mundo faz, nós estamos proclamando as virtudes de Deus, as virtudes de Cristo Jesus. Porque se somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Estamos sendo conformados à imagem de Jesus Cristo. E nós somos chamados a bendizer, nós somos chamados a proclamar bênçãos, a abençoar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos abençoar aqueles que são até nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Nós não devemos pagar mal com mal. Paulo vai dizer que assim nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos. Ou seja, nós estamos entregando o juízo a Deus. Deus é quem vai tratar com essas pessoas. Isso não quer dizer que naquilo que está no nosso alcance, que aquilo que nós podemos fazer, nós não vamos fazer. É claro que vamos, nós não vamos cruzar os braços. O irmão que precisa ser exortado, deve ser exortado, com aquelas motivações que nós já falamos aqui. Mas o que Pedro aqui está nos ensinando é que ao invés de reagirmos na carne, blasfemando, murmurando, falando mal dos nossos irmãos, pagando mal com mal, denegrindo a imagem dos nossos irmãos, nos degladiando, alimentando ódio, falta de perdão, quebrando a paz da igreja. Ao invés disso, nós devemos resolver as coisas com maturidade cristã e, acima de tudo, entregando as nossas causas a Deus. E seguindo o exemplo de Cristo, nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem, orar até pelos nossos inimigos, não pagar o mal com o mal. Cristão, como nós temos reagido diante aí dos sofrimentos, como nós temos reagido diante aí do cenário político, econômico, diante da pandemia, como nós temos reagido na comunidade cristã, como irmãos em Cristo, como nós temos reagido com os de fora. Será que nós temos reagido na carne, no nosso velho homem? O que as pessoas veem fora é mais do mesmo, é mais do que as pessoas aí, aliás, é a mesma coisa do que as pessoas no mundo que não conhecem a Deus fazem? Ou será que as pessoas têm visto em nós um comportamento cristão, a beleza de Cristo Jesus, o reflexo de quem Jesus é, e ver pessoas que andam nos passos de Jesus e que refletem o caráter cristão e muitas vezes assumem até prejuízos em prol de um bem maior, da unidade da igreja, do amor, do bom testemunho, da proclamação do Evangelho, porque assim como Jesus fez, nós somos chamados a
fazer. O quanto você tem lutado por causas pessoais e confundido até estas causas com as causas do Evangelho e, em detrimento disso, minado a unidade da igreja, dando mau testemunho e também pecando contra Deus e afastando as pessoas da igreja e do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso é algo que eu e você precisamos fazer. Tratar o nosso velho homem dia a dia. Nós não só nos arrependemos na conversão, mas a vida do discípulo é uma vida diária de arrependimento, de mortificação da carne e de vivificação do novo homem em Cristo Jesus. Eu creio que estes momentos têm sido muito propícios para Deus revelar o nosso coração, que às vezes nós estamos como aquele rio assim, que olhando de cima parece que a água está limpa, mas quando vai mexer sai tudo quanto é podridão lá de dentro. Então estes momentos revelam muito do nosso coração e como nós temos reagido, e eu creio que é uma oportunidade muito grande de nós conhecermos melhor o nosso coração e seriamente com Deus tratar estas questões, mortificar a nossa carne e investir no nosso crescimento espiritual e em sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós falamos sobre a ação, sobre a reação e por fim nós vamos falar sobre a motivação. Aqui Pedro vai citar textos do Antigo Testamento que os seus leitores conheciam muito bem e aplicá-los à luz da obra de Cristo Jesus. Ele cita aí o Salmo 34, depois o Salmo de número 37. A primeira motivação aí é o amor à vida e à paz, a termos dias felizes, é o que Pedro diz aí. Pois aquele que ama a vida e quer ver dias felizes, refreia a sua língua e seus lábios de falarem dolosamente, ou seja, de falarem maldades. Nós precisamos de pôr freios na nossa língua. Aqui nós lembramos muito de Tiago, quando ele fala ali dos efeitos devastadores da nossa língua, que é uma arma extremamente mortal. É um instrumento aí muito interessante, porque Tiago vai nos dizer que nós podemos usar a língua tanto para bendizer ao Senhor, a mesma língua que a gente usa para cantar louvores, para orar. Infelizmente nós usamos também para maldizer o nosso irmão. Com a língua nós entoamos louvores, proclamando a nossa comunhão com Deus e com os outros, e a mesma língua é usada contra o nosso irmão e muitas vezes contra Deus. Com a língua nós maldizemos, com a língua nós blasfemamos, nós murmuramos, nós criamos intriga, ferimos pessoas, matamos com palavras. Por isso que Pedro aqui diz que uma das motivações para nós não agirmos sem amor e não reagirmos sem amor é amarmos a vida e também querermos dias felizes e dias de paz. Que haja paz nos relacionamentos, que haja paz entre os irmãos em Cristo, que haja paz na igreja, esta paz que é fruto da obra de Cristo, por meio do qual nós somos reconciliados com Deus, temos paz com Deus e também paz com os nossos irmãos, esta paz que não custou o nosso esforço, mas vem de Cristo Jesus. E quem ama a vida e quem quer ver dias felizes deve ter cuidado com a língua, pois a língua é um instrumento devastador que, como diz Tiago, o mau uso da língua é como um navio desgovernado, é como um veneno de víbora e é como uma floresta em chamas. E quantas vezes também nós aí soltamos veneno com a nossa língua, nós também ateamos fogo em situações e nós também aí somos como um navio desgovernado, sem rumo, aí destinado à catástrofe e a sucumbir nas águas. E com a língua, com palavras, nós de fato podemos causar grande destruição. Mas quando usamos a língua com sabedoria, nós também podemos aí salvar vidas e podemos também ter dias felizes. Que neste momento de pandemia, nos momentos de crises, como temos passado, política, econômica, que eu e você usemos a língua para promover a paz, para promovermos dias felizes e para amarmos aí a vida. Que Deus nos ajude para que a gente não acrescente problemas além daqueles que a gente já tem. Isso não quer dizer abrir mão da verdade, ok? Muitas vezes a verdade aí vai nos colocar numa situação
extremamente delicada, porque nós não podemos abrir mão da verdade. Por isso que naquilo que depender de vós, tem de paz uns com os outros. O cristão tem que estar sempre pronto a defender a verdade, a não pagar o mal com o mal, mas ele não pode abrir mão dos princípios da palavra de Deus. E muitas vezes ele tem que sofrer injúrias, perseguições e entregar-se àquele que julga retamente. Mas tomemos cuidado na maneira como nós temos usado a nossa língua. A outra razão aí no verso de número 11 é a paz. Nós já falamos aqui bastante sobre paz, mas aqui ele fala de maneira mais específica. Quando ele diz que nós devemos nos apartar do mal, fugir do mal, da prática do mal, não devemos agir na maldade, isso pertence à nossa velha natureza. Não devemos agir no mal, mas praticar o bem. E o que é praticar o bem? Praticar a palavra de Deus para com o nosso próximo. E nisso nós devemos buscar a paz e nos empenhar para alcançá-la. Então a paz deve ser um dos nossos objetivos. Nós devemos buscar a paz entre nossos irmãos, lutar pela paz. Inclusive Paulo vai dizer em Efésios que nós devemos lutar ardentemente, de maneira fervorosa, nos empenhar pela paz. É a palavra que ele usa lá. É como uma fera perseguindo a sua presa. Então nós devemos ferozmente, no bom sentido, buscar a paz entre nossos irmãos. E isso, mais uma vez eu digo, é difícil porque muitas vezes bate de frente com o nosso orgulho. Isso vai exigir de nós humildade, quebrantamento, submissão e muitas vezes abrir mão de muitas coisas. Mas nós devemos buscar a paz, e ele diz aí, de maneira perseverante. Devemos nos empenhar para alcançá-la. Então a paz, essa paz que nós recebemos de Deus e que é vivenciada entre nós, ela de fato, ela não vai estar entre nós assim de maneira tão fácil, vamos dizer assim, não por causa da paz, mas por causa de nós mesmos. Não pense que ela virá como mágica. Exige o nosso esforço, exige o nosso empenho, exige a nossa perseverança e a nossa determinação. Então não pense que se você ficar quietinho, não tratar o seu coração, deixar as coisas acontecerem, que a paz virá como mágica nos nossos relacionamentos. Pedro está dizendo aí que deve haver empenho, perseverança nossa. Isso traz a ideia de esforço, de disciplina. Então, não desanime aí com a igreja, você pensar, não tem jeito mesmo, é difícil demais, eu achei que era mais fácil. A Bíblia é muito clara ao dizer que exigirá de nós esforço e empenho pela paz. Mas esta é mais uma motivação, a paz que deve ser vivida entre nós que fomos reconciliados em Cristo Jesus, e paz também com os de fora, no que depender de nós. Paz não quer dizer amizade com o mundo. Amizade com o mundo a Bíblia condena. Não é nós pensarmos como o mundo, fazermos vistas grossas, achar que todo mundo é igual, que todos os caminhos levam a Deus, que Deus é um só. Deus é um só no sentido de que existe um Deus só mesmo, mas não quer dizer que todos busquem o mesmo Deus da Bíblia, né? Mas nós devemos aí viver em paz uns com os outros. E a terceira motivação que Pedro nos traz é que o Senhor é favorável àqueles que praticam o bem, que andam nos seus caminhos, que têm vida piedosa, que têm um coração quebrantado, que andam na sua presença. E o Senhor se opõe àqueles que praticam o mal, que têm um coração endurecido. É muito parecido com o que Pedro vai dizer mais ao final, de que Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E aqui nós percebemos algo muito interessante, de que não há neutralidade na vida do homem. Ou nós estamos reconciliados com Deus, ou somos inimigos de Deus. Não existe a ideia de você ser neutro. Eu não vou na igreja, não busco a Deus, mas pelo menos eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, não mato, não estou fazendo nenhuma maldade. Então eu acho que Deus vai me considerar, né? Jesus mesmo disse, aquele que não é com ele, é contra ele. Então na vida do homem não existe neutralidade. Ou você está diante de Deus como filho reconciliado, como um pecador reconciliado em Jesus Cristo, ou você é inimigo de Deus. E aqui diz que Deus se opõe àquele que pratica o mal. Não quer dizer que simplesmente Deus fique indiferente, faça de conta que não existe.
Mas se opor significa aí uma atitude, uma ação de Deus, uma reação de Deus diante do pecado e do pecador, porque Deus tem que punir tanto o pecado como o pecador, pois Ele é justo, bondoso, reto e ama aquilo que é bom, Ele ama a santidade, Ele é reto juiz, não é corrupto, então Ele tem que punir e condenar o mal e o seu autor. Então não pense que o homem está numa situação de neutralidade. Aí eu não estou na igreja buscando a Deus, mas pelo menos não estou pecando no todo mundo. Não, se você não está em Cristo, você está debaixo da ira de Deus, da ira ativa de Deus. E nós sabemos que isso resultará numa condenação eterna, no inferno, debaixo da ira e da condenação justa de Deus contra os nossos pecados. Mas há aqueles que foram reconciliados e que são reconciliados com Deus em Cristo Jesus e que andam na prática do bem, aqueles que andam de maneira piedosa, humildes diante de Deus, que trilham este caminho de Cristo Jesus. Diz aí que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, ou seja, o Senhor olha de modo favorável, o Senhor se agrada de nós, o Senhor tem prazer em nós, o Senhor vira o seu rosto para nós de maneira favorável, Ele se dá a conhecer, Ele se relaciona conosco. E Pedro diz mais, os seus ouvidos estão atentos, Deus ouvirá a nossa oração, Deus ouvirá o nosso clamor, ou seja, terá relacionamento conosco. Mas se nós com a boca confessamos que conhecemos a Deus, mas no coração e na prática negamos e vivemos de maneira diferente do Evangelho, do cristianismo, não pensemos que Deus está conosco, que Ele é favorável a nós, que Ele ouve as nossas orações, que Ele inclina o rosto para nós. O texto diz que Deus se opõe, Deus se coloca contra aqueles que têm um coração mau, que vivem em maldades. Deus resiste, é o que Pedro vai dizer mais à frente, aos soberbos. Então não pense que você pode enganar a Deus de professar uma fé cristã. Não pense que você pode enganar a Deus de professar uma fé cristã e viver na contramão desta fé e achar que Deus é favorável a você, que Deus vai te abençoar. Então não adianta você falar que conhece a Deus e viver em guerra com seus irmãos, em ódio com seus irmãos. Por isso que Jesus ensinou a orar: Senhor, nos perdoa assim como o Senhor tem nos perdoado, porque é uma incoerência, uma contradição eu querer o perdão de Deus e não perdoar o meu próximo. Eu vou ser como aquele homem da parábola, que ele foi perdoado de uma dívida impagável, altíssima, mas quando ele sai ali da prisão, ele encontra alguém que lhe devia umas mixarias, não foi capaz de perdoar. E é assim que nós fazemos nos nossos relacionamentos, quando não buscamos perdoar, quando não perdoamos. Nós fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável, mas não perdoamos os nossos irmãos por aquilo que eles fizeram contra nós. Nós temos a cara de pau de orar a Deus, de usufruir deste perdão que nós temos em Deus, de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e sair dali da oração e não perdoarmos os nossos irmãos. Olha como nós somos incoerentes e contraditórios, e isto não agrada a Deus. Uma terceira motivação aqui é o favor de Deus, a comunhão com Deus. Pedro está dizendo, é uma contradição você tratar o seu irmão pagando mal por mal, injúria por injúria, usando a língua contra o seu irmão, e depois querer o favor, querer que Deus olhe para você de maneira favorável. Deus se opõe a esse tipo de pessoa. Nós vemos hoje então com Pedro como nós devemos agir e reagir nos nossos relacionamentos, principalmente aí em meio aos sofrimentos, às angústias, às perseguições, e em suma nós devemos agir com amor cristão que envolve todas estas virtudes maravilhosas, e não devemos reagir dando troco, pagando mal com mal, mas devemos bendizer aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal. Temos aqui 3 motivações gloriosas para isso. A primeira é o amor à vida e a termos dias felizes. O segundo é a paz, é vivenciarmos a paz que nos foi dada em Cristo Jesus. E a terceira motivação é nós termos esta comunhão com Deus, esta comunhão na qual Deus nos ouve, nos abençoa e inclina o seu rosto
para nós, porque Deus se opõe aos soberbos, Deus se opõe àqueles que praticam o mal. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a sermos cristãos de fato, a refletirmos a Cristo nos nossos relacionamentos, a sermos uma comunidade que dê bom testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, que as pessoas não só ouçam os nossos discursos, não só ouçam o Evangelho da nossa boca, mas que elas vejam o Evangelho na nossa vida, dramatizado na nossa vida, não de pessoas perfeitas, o que seria um legalismo, mas de pessoas que andam em arrependimento e que Cristo seja o centro, que elas enxerguem não o nosso poder, mas o poder do Evangelho, de ver na igreja uma comunidade de pessoas diferentes, independente de raça, independente de escolaridade, independente de classe social, de gênero, se homem ou mulher, se adulto ou criança, mas uma comunidade que vive em unidade e em amor, que resolve os seus conflitos à luz de Cristo Jesus, na cruz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que você aí pense muito como você tem agido, como você tem reagido, e utilizemos dos meios de graça que Deus nos dá para tratar o nosso coração e crescermos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a sua graça seja sobre nós. Um abraço e até o nosso próximo estudo.